Olá, essa é a quarta e última live de aquecimento para o evento Workshop Transição Sem Confusão. Nesse evento, eu vou te dar um mapa para você se colocar em movimento na sua vida real para fazer sua transição de carreira. E esse método funciona para quem não está em tempo sobrando, para quem trabalha, para quem não tem dinheiro sobrando e principalmente para quem não quer começar do zero. Então, o tema dessa live é muito importante. Não comece do zero, tá? As outras 3 lives, gente, valem muito a pena. A primeira live foi fazer transição de carreira para quê? A segunda live foi qual é o tempo necessário para uma transição de carreira? E a terceira live foi e aí, eu não sei o meu propósito, como é que eu faço? E eu tô de saco cheio desse papo. Como é que eu faço para achar o meu propósito? Então, a live 3 foi muito importante para você achar seu propósito. E agora nós chegamos aqui na live 4, a última live antes do tcharam, nosso evento imperdível. E para você que não está inscrito, por favor, se inscreva, porque aqui a gente não começa do zero, né? Que nós já estamos na quarta live e temos o workshop, então, que vai ser maravilhoso. O workshop chama Transição Sem Confusão. Clica aqui embaixo, faça sua inscrição. Agorinha, não perca. E aí, nós vamos, então, desenvolver essa ideia. Não comece do zero. A maioria das pessoas que buscam uma transição de carreira já já galgou algum posto, já galgou, às vezes, algumas promoções na carreira atual, né? Então, e aí a pessoa, claro, tem um medo de mudar e perder essas conquistas. Isso aí é um medo muito natural. Mas vamos passo a passo para a gente entender por que esse medo ele não faz tanto sentido assim, tá? Esse medo, ele é uma forma de manter a gente paralisado. E esse medo, ele esconde outras coisas, mas vamos para frente. Então, para começar, a gente nasce num corpo, a gente nasce numa família, a gente nasce num país, a gente nasce numa cultura, a gente nasce falando uma certa língua, concordam? Tudo isso nos traz oportunidades e também limitações. Então, esse papo de que o mundo está aos seus pés, as possibilidades são infinitas, não. As possibilidades, elas são finitas, mas elas são muitas. Então, você nasceu nesse contexto. Quando você admite as limitações e as possibilidades desse contexto em que você nasceu, isso já te dá bastante força. E reparem, você tem um pai, uma mãe, 4 avós. Tudo isso já te traz uma bagagem, fora os bisavós, trisavós, etc. Então, quer dizer o quê? Que você não começa exatamente do zero, nem quando você nasce. Você já vem com uma bagagem de toda a sua ancestralidade e mais essa questão de nascer imerso numa cidade, num estado, num país, numa cultura, numa matriz religiosa, às vezes, então, numa língua. Então, tudo isso não te põe no zero, né? E você já tem toda esta bagagem. Mas beleza, aí você forma ou faz algum curso técnico ou se especializa em alguma coisa e começa a trabalhar. E aí você chega num ponto que não está satisfeito e aí você não quer mudar porque você não quer começar do zero. Então, para começar do zero é impossível. Ninguém cai para trás. A gente tem a ancestralidade toda, para o bem e para o mal. A gente tem as vantagens e as desvantagens. Então, argumento 1, esse zero não existe. Argumento 2, tudo bem, você pode precisar lidar com a perda? Pode, mas isso é muito relativo e eu vou te mostrar isso agora. Então, a questão é o seguinte: a gente não quer perder o que a gente já conquistou, isso é normal, só que quando a gente sai desse ponto A e vai para o ponto B, se esse ponto B está de fato mais alinhado com quem a gente é hoje, é um movimento de crescimento, é um movimento de servir mais à vida, porque se eu sou maior, eu sirvo mais. Então, o trabalho, gente, voltando, ele é fim, né? Porque ele é um fim no sentido de ele é um fim a serviço da vida. Mas o trabalho, ele é um meio para 2 coisas. Ele é um meio para eu manifestar os meus talentos, a minha vocação, o meu propósito, para eu atingir os meus objetivos,
os meus objetivos da esfera do eu, do nós e do todos nós, que a gente viu na live passada. E também ele é meio para eu me trabalhar. Então, o trabalho, ele não precisa ter a conotação de sacrifício, porque ele, na verdade, ele tem esse objetivo também, eu me trabalhar. E o que isso tem a ver com zero? Bom, o meu trabalho, ele tem basicamente duas grandes facetas. Temos as minhas habilidades técnicas, ou seja, no meu caso, assim, que eu fiz uma transição de carreira de médica e professora para médica e terapeuta. Então, a minha habilidade técnica de dar aula, de comunicação, de didática, de disciplina, de atender às normas, etc., são habilidades que a gente considera como habilidades técnicas, né? Que estão relacionadas ao exercício técnico da profissão. Geralmente são essas habilidades que a gente aprende na faculdade ou no curso técnico, tá? Só que a gente tem um outro conjunto de habilidades que está cada vez mais ganhando os holofotes no mundo atual, que é o que a gente chama de habilidades soft, que eles do inglês, né? Isso não é traduzível, eles chamam de soft skills. Então, as habilidades técnicas eles chamam de hard skills, que são as habilidades relacionadas à função dos nossos cargos, à função que a gente desempenha. E essas soft skills, ou seja, habilidades seriam habilidades interpessoais, elas são um conjunto de habilidades que tem a ver com inteligência emocional, autogestão, liderança, inteligência positiva, um gerenciamento adequado das emoções, produtividade, automotivação, autoeficácia, autoestima, liderança, eu já falei, habilidade de negociação. Então, reparem que essa outra coluna de habilidades, ela foi desenvolvida também quando você estava trabalhando nesse ponto A, nessa carreira que agora você não quer mais, mas que você já quis, você já foi bom nisso ou ainda é bom nisso, né? Então, reparem, você tem as habilidades técnicas e mais essas habilidades que a gente chama de soft skills. Detalhe é que o mercado hoje ele está implorando pelas soft skills. Então, qual que é a tendência tanto mercadológica quanto uma tendência interna, já que a gente se trabalhou mais, a gente está mais maduro à medida que a gente trabalha. O que é a tendência? Na segunda carreira, os resultados vêm mais rápido. Por quê? Porque a gente precisa, às vezes, aprender um novo conjunto de hard skills, de habilidades técnicas para fazer outra coisa que a gente queira, mas a gente já tem uma bagagem imensa de habilidades interpessoais, de inteligência emocional, dessas outras habilidades. Então, reparem que a gente, de fato, não começa do zero, porque a gente tem a nossa ancestralidade e a gente tem essas habilidades que a gente leva com a gente. Mesmo as habilidades técnicas, gente. Pensa, uma pessoa que é advogada e virou confeiteira. Ela vai precisar, às vezes, negociar com o fornecedor. Às vezes, ela vai precisar fazer um contrato. Então, pensa, nenhuma dessas habilidades ela é perdida. E o grande erro da transição de carreira é a pessoa acreditar no ou. E a transição de carreira é sobre o e. Eu sou médica, professora, eu deixei de manifestar a função de professora por questão do dia ter 24 horas também, né? Para manifestar a função de terapeuta, mas é tudo um e. Eu adicionei habilidades na minha vida, eu adicionei crescimento. Então, a pessoa que é administradora e advogada, ela é e. Ela vai ter os dois na hora que ela exercer, porque aquilo faz parte de quem ela é. Então, por que a gente não começa do zero, gente? Porque a gente vive a vida com quem a gente é. A gente trabalha não só com o que a gente sabe, com o que a gente faz, a gente trabalha com o que a gente é. E isso é muito importante a gente entender. A real, o que a gente serve ao outro, o que a gente serve à vida, o que a gente serve à humanidade é com tudo aquilo que a gente é. O que a gente faz entra no pacote, mas a gente não pode confundir as duas coisas. A gente faz certinho, a gente faz com habilidade técnica e a gente é também. E a gente entrega para o outro, entrega para o trabalho aquilo que a gente é. Mas beleza, vocês querem uma coisa mais objetiva, mais pé no chão, então todo mundo agora já tem essa nova consciência que vai mudar tudo, né? E vamos fazer uma coisa mais pé no chão, vamos pensar.
Você demorou 10 anos para atingir o seu patamar atual na sua carreira e está com muito medo de mudar, de começar do zero. Gente, eu não tenho nenhum aluno, nenhum mentorado, nenhum conhecido, ninguém que eu conheça que fez a transição de carreira e que não teve um ganho de velocidade, além de tudo. Por quê? Porque as coisas ficam mais leves, você fica mais inspirado, você tem mais propósito, mais significado. Então, a tendência é que você corte muito desse caminho, desse tempo. Mas beleza, vou dar uma dica muito prática, muito objetiva pra gente cortar esse caminho, tá? Então, na prática, como é que a gente vai cortar esse caminho, além das habilidades interpessoais, além de todas as outras coisas mais da esfera filosófica que a gente aprendeu? Então, nós vamos pegar nosso papel, nossa caneta, nosso bloco de notas, nosso Evernote, seja lá o que for, onde você anote suas coisas. E você vai anotar hoje, você está na sua carreira A, no seu ponto A, você vai anotar hoje quais as pessoas que você conhece, quais são as suas redes de relação. Então, por exemplo, eu trabalho no escritório de administração ou de contabilidade e eu conheço essas pessoas. Os clientes do escritório são empresários assim, assim, assado. Ou, eu sou engenheira e os meus clientes são assim, assim, assado. Eu trabalho para empresas assim, assim, assado. Então, eu quero que vocês façam essa lista de contatos, assim, de rede de relações, tá, gente? Para que vai servir isso? Para a gente pensar, bom, e na sua carreira B? Então, você trabalha numa empresa de contabilidade e aí agora você quer fazer confeitaria, beleza? Para e pensa, você já tem uma rede de relações, gente que conhece você. O que você pode fazer? Você pode oferecer o seu novo serviço, até de uma forma experimental, antes de largar tudo, para esse público que já te conhece. Então você pode falar, bom, agora eu aprendi a fazer bolo e eu posso oferecer meu bolo para essas pessoas que eu já conheço. Então percebam, não é do zero mais. Do zero, gente, é nem quando a gente nasce. Outras coisas, por exemplo, se você trabalha numa empresa tal, aí eu tenho um caso conhecido, a pessoa psicóloga trabalhava no RH de empresa, aí virou consultora de imagem, ela pode oferecer serviço de consultoria de imagem, por exemplo, para essa mesma empresa que ela trabalha no RH, ou para os funcionários que eram colegas dela nessa mesma empresa. Então reparem que o seu cliente pode ser tanto a empresa, né, que você trabalha, pode ser tanto as empresas que se relacionam com o seu trabalho atual, quanto também as pessoas. É claro que isso vai depender de qual que é o seu ponto A e de para onde você quer chegar no ponto B. Mas percebam, como é que vai se dar então na prática essa questão de não começar do zero? Através da escolha do nicho. Por exemplo, eu sou médica, fui professora e agora sou terapeuta. Quem são naturalmente os meus principais clientes? É muito comum que sejam médicos, que querem fazer algum tipo de transição dentro da própria medicina, né? Na medicina é muito comum a gente tentar fazer uma transição de vínculos de emprego em condições ruins de trabalho para vínculos melhores, para condições melhores, desenvolver melhor o meu consultório. Então reparem que os meus clientes naturais são médicos e é possível clientes também dentro dos professores, que foram meus colegas. Por quê? Porque são pessoas que já me conhecem, que já sabem que meu trabalho é sério. Então, é muito mais fácil essas pessoas que já te conhecem confiarem em você e confiarem no seu trabalho bem. Então, às vezes, essas pessoas vão perceber, né, o seu movimento e vão perceber que você é confiável nesse outro plano também, tá? Isso aconteceu comigo. Meu trabalho de transição de carreira, ele existe por quê? Porque no dia que eu fiz a minha exoneração do cargo de professora federal, da Universidade Federal de Viçosa, eu estava preparada para uma crucificação, para todo mundo me julgar, achar que eu tô errada e tudo. Eu tava preparada para isso, assim, física e psicologicamente. Mas na real, o que aconteceu? As pessoas, na verdade, vieram assim muito discretamente me perguntar como eu fiz, quanto dinheiro eu juntei, como que eu me planejei, quanto tempo eu me planejei, com quanto de antecedência, quanto tempo que durou meu plano, como que foi. Então reparem que em vez das pessoas me julgarem, você tá errada,
as pessoas vão te perguntar, às vezes, como você fez, tá? Porque em volta a gente acha que a grama do vizinho tá mais verde, gente, mas cuidado, que às vezes a grama do vizinho é de plástico, né? Mas é sério, muitas vezes outras pessoas estavam insatisfeitas e vieram perguntar como. E aí, deste como, surgiu esse meu trabalho também de transição de carreira, que tem tudo a ver, parece que não, mas tem tudo a ver com a medicina e tem tudo a ver com a docência e tem tudo a ver com a terapia também. O que tem a ver com a medicina? Medicina é gestão de crise. Quando a pessoa está em crise de saúde, ela procura um médico. Então, o médico, no fundo, é um gestor de crise. E quando a pessoa quer fazer transição de carreira, ela faz o quê? Ela geralmente faz porque ela está com algum tipo de crise. Seja uma crise de condições de trabalho, etc., seja uma crise pessoal de valores, de se questionar e de querer outra coisa. Então, reparem, gestora de crise. Outro fato. Aí, como professora, o que eu sou? Uma comunicadora, eu coloco a coisa de uma forma didática. Então, eu venho aqui fazer conteúdo de uma forma e eu me comunico. E também, com os meus pacientes, eu me comunico, eu esclareço, né? Eu produzo conhecimento. Então, também tem um eixo, reparem, então não é do zero também. E a parte de terapeuta. Terapeuta também é o quê? Gestão de crise. Então, o que a terapia tem a ver com a medicina? Tudo, gestão de crise. E o que tem a ver com a transição de carreira? Tudo, gestão de crise. Então, reparem que, no fundo, eu sou uma gestora de crise. Eu comecei gerenciando crise de saúde, depois fui gerenciar crises psicológicas, emocionais, psíquicas, simbólicas e descambei agora gerenciando crises profissionais. E tem tudo a ver, uma coisa só potencializa a outra. Então, alguém pode dizer que eu comecei do zero em alguma delas? Talvez na da medicina, que foi a primeira, né? Foi a mais próxima do zero. Mas todas as outras foram aditivas e me ajudaram dessa coisa do nicho. Então, quando eu fui professora, claro, eu fui dar aula de medicina, né? Numa faculdade de medicina dentro de uma universidade federal. E como terapeuta, muitas pessoas que me procuraram eram pessoas que às vezes conheciam o meu trabalho de alguma forma, ou conheciam minha seriedade, ou assim, confiavam em mim. E agora a mesma coisa, para a transição de carreira, muitos dos meus alunos mentorados são médicos, às vezes pessoas que estão também querendo mudar para esses ramos das terapias, né? Que é um ramo que está crescendo muito. E também os professores que estão insatisfeitos e que querem buscar outras coisas, outras formas de embalar o conhecimento. Porque você não, repare, você não deixou de ter o conhecimento. Você pode embalar ele de outra forma e monetizar ele de outra forma. Então, é sobre isso que eu tô falando. Você vai adicionar coisas na sua carreira. Claro, vai ter perda? Sim. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Para toda mudança, a gente vai precisar abrir mão de alguma coisa. Mas abrir mão de coisas pontuais não é a mesma coisa que começar do zero. Então, espero ter convencido vocês e dado ferramentas objetivas para vocês não começarem do zero a transição. Quem não está inscrito, inscreva, clica aqui, tá? Quem não assistiu as outras 3 lives, por favor, volta lá e assiste, porque elas estão muito boas e elas ajudam muito pra gente chegar no evento, gente, e traçar o mapa e se colocar em movimento. Porque ainda que seu movimento seja lento, a velocidade é menos importante. O mais importante é a direção. É você estar indo para uma direção que faz mais sentido para sua vida. Por quê? Porque a sua vida é sua. Você que vai acordar todo dia, você que vai viver sua vida. Então, a sua vida é preciosa, é válida, é valiosa para você. E você pode, deve e merece expressar isso para o universo, para a humanidade, servir a vida de uma forma que não te doa, tá? Por quê? Porque todo trabalho serve à vida. Você tá servindo a vida de uma forma A, de um emprego A, numa situação A, que não tá legal, você pode ir para uma situação B sem começar do zero e que seja mais leve para você. Eu fiz isso, várias pessoas fazem isso é totalmente possível. E pé no chão, gente, sem ganhar na Mega Sena, sem grandes arroubos, é com planejamento, com estratégia. E é esse planejamento, essa estratégia que nós vamos ter lá no nosso workshop Transição Sem Confusão. Espero vocês e aguardo, se inscrevam e não percam as outras lives, tá? Um abraço, tchauzinho.